Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos aí no segundo trimestre de 2023 e estamos estudando sobre relacionamento em família, superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Muito bem, e nós estamos então na lição de número 6. Olha como passa rápido o tempo aí, né? Lição de número 6, esta aula aqui presencialmente vai ser o dia 7 de maio de 2023. Lembrando que aqui é uma videoaula que eu gravo aí para compartilhar com os meus irmãos, amigos, alguns professores que eu mando vídeo antes, e aí eu uso a ferramenta aqui do YouTube. Mas tem aqueles que visitam aqui o meu canal. E se você chegou aqui pela primeira vez, já está aqui vendo esse vídeo, essa pré-aula que eu mando para os meus amigos, então você pode curtir esse vídeo, deixar um comentário e se você quiser também pode se inscrever aí. Só que para você se inscrever e curtir o vídeo, eu sugiro que você faça isso se você ficar comigo até o final, né? Eu já vi aí pelas medições que a gente tem, que tem pessoas que veem aí só 5 minutinhos do vídeo e tal, aí, não sei, eu não interesso muito com relação curtida, comentário de quem vê só um pedacinho do vídeo. Agora, se você ficar até o final, sim, aí eu imagino que você gostou e tal, aí você curte, se inscreve no canal e me ajuda a levar a palavra de Deus, porque eu trabalho aqui de maneira simples, mas também com responsabilidade. Beleza? Vamos ao que interessa. O título desta aula é Pais zelosos e filhos rebeldes. Esse é o título. Pais zelosos e filhos rebeldes. A aula passada nós comentamos sobre motim em família, né? Foi uma aula super maravilhosa, não consegui gravar aqui no canal. Mas agora pais zelosos e filhos rebeldes. Tem um versículo que é usado aqui como texto áureo, como texto-chave, para ter aí a ideia geral deste assunto, desta ideia, né? Desta temática, pais zelosos e filhos rebeldes. É o texto áureo, né? Na Escola Bíblica Dominical a gente trabalha assim. Colossenses 3:20 diz assim, olha: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Esse é o texto áureo. E nós temos a verdade prática, né? Que diz o seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, quando você vê o título inicialmente, Pais zelosos e filhos rebeldes, assusta, sinceramente. Porém, traz um pouco de alento, de conforto, de consolo até, porque se os pais falharem com relação à educação dos filhos, vai ter impacto. Mas pode ter casos que eles educam. Nós vamos ver isso nessa aula, nessa pré-aula. E os filhos são rebeldes. E aí, nesse caso, o pai não pode se culpar, nem a mãe, porque no caso, os filhos também têm as suas próprias responsabilidades. Enquanto são crianças, são inocentes, mas na medida que eles adquirem aí uma certa maturidade, que eles sabem já discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, então eles têm uma consciência e eles também têm as suas próprias responsabilidades. O texto bíblico, porque a Escola Bíblica Dominical é assim, você tem o título, você tem o texto áureo, que é o texto-chave, que a gente se concentra, a base fundamental para a temática, e a gente tem um texto bíblico que é a base do comentário, porque a Escola Bíblica, ela trabalha com a Palavra de Deus, com a Bíblia, não tem jeito. Por isso que eu sou amante da Escola Bíblica Dominical. Porque você trabalha com a palavra de Deus, com a Bíblia, não é ideia. Eu acho que é isso, não existe. Então, é produzido pela nossa CPAD com muito carinho
à luz da Bíblia, doutrina. Tanto é que quando as pessoas frequentam a escola bíblica dominical, eu me arrisco a dizer que é o melhor curso teológico, é a melhor teologia. A melhor teologia é a escola bíblica dominical. Porque você tem um curso teológico onde você aprende pontos, doutrinas que não aprende na escola bíblica dominical, é verdade. Só que o curso, ele é um determinado período. Se você fizer um curso aí de 2 anos, é um curso básico, de 3 anos é um curso médio, de 4 anos é o bacharel em teologia, e aí depois você pode fazer as especializações. Todavia, a escola bíblica dominical faz com que no dia a dia a gente se mantenha com aquele contato de continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, quem é de escola bíblica dominical merece crédito e com toda certeza essa pessoa está crescendo na graça e no conhecimento, como diz 2 Pedro 3:18. Mas como eu disse, a leitura bíblica em classe que o professor precisa fazer, junto com os alunos, está em Juízes, no capítulo de número 13, do versículo 1 ao 7. E depois, o capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Nós vamos nos concentrar no livro de Juízes, capítulo de número 13 e o capítulo de número 14. Mas eu arrisco em dizer que é imprescindível que você leia todo o livro de Juízes. É muito bom você ler todo o livro de Juízes, porque quando você lê o livro de Juízes, você vai estar familiarizado com o assunto de um modo geral, sobre o que aconteceu depois da morte de Josué. Você lembra que nós vamos ter na história do Pentateuco aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros que Moisés escreveu, e Moisés encerra a carreira. O grande líder. Josué assume, só que, lamentavelmente, diferente de Moisés, Josué não deixou um líder, ele não preparou um líder. Moisés preparou um líder, que foi Josué. Tanto é que depois Deus chamou Josué e disse, olha, você está preparado sim. Não que Deus falou assim, né? Mas a ideia que se tem é que Deus olha que Josué está preparado pelo Moisés, que então já havia sido morto. Josué foi um homem extraordinário, incrível, conquistou a terra, mas ele não preparou um líder. E aí é o que se diz, entra após a morte de Josué o período dos juízes. Esse período é conhecido aí pelos teólogos como o período teocrático, ou seja, o governo é de Deus. Então são os juízes. Deus levanta aqueles homens segundo o seu coração, segundo o seu querer, para livrar o povo de Israel, quando eles então cometiam cada barbaridade, né? Porque se não tem liderança, a Bíblia diz que eles faziam coisas horripilantes. Aliás, eles já desobedeceram a Deus logo no início. E essa desobediência fez com que povos continuassem oprimindo, como no caso aqui da lição, é o povo, os filisteus. Então os filisteus oprimiam o povo de Israel. É nesse cenário. E aí, como diz a introdução deste assunto, a história da família de Sansão, que é o assunto que se trabalha aqui, né? A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Isso por volta do século XI a.C. Mas antes de eu desenvolver o comentário da lição, um breve comentário, lógico, eu não posso deixar de pensar com você sobre o texto áureo que nós lemos, que é o texto-chave. Porque a lição, basicamente, ela fica meio que dividida na questão do comentário. Você tem o texto áureo que está em Colossenses 2 e 20. Colossenses 3 e 20. E depois o comentário da lição, de toda a lição, de toda a aula,
na família de Sansão, porque o assunto aqui, o personagem é Sansão, é o filho rebelde. Embora ele é o juiz, no caso 12º, deixa eu conferir aqui, ele é o 12º juiz, mas ele na verdade, deixa eu ver aqui onde está, o 12º juiz, sim. Porque no período dos juízes nós vamos ter 13 juízes. Sansão é o 12º. Então, embora ele é o juiz chamado por Deus para libertar o povo, mas você vai ver aí no comentário que ele é rebelde depois. O seu caráter demonstra isso. Foi muito bem educado pelos pais, porém ele teve um problema com relação ao seu comportamento. Mas o texto áureo, como eu disse para você, que está em Colossenses 3,20, diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É muito interessante pensar no texto áureo, porque Paulo está escrevendo aos irmãos da cidade de Colossos, ou seja, os colossenses, e em um contexto onde ele está dando algumas instruções aos irmãos, como que os irmãos deveriam se comportar. Colossenses 3. Todo o capítulo 3 de Colossenses está falando sobre instruções para a vida. Instruções para uma vida santa, uma vida de santidade. Lembrando que Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o fato de você ser cristão, de você pertencer à igreja, ou de nós pertencermos a uma igreja, precisa se santificar. E essa santificação, na verdade, é quando se dá lugar a Deus, dá lugar ao Espírito Santo. Meio que difícil de você conseguir isso pela própria carne, porque a carne não quer. Mas quando você dá lugar através do poder da palavra de Deus e através do poder do Espírito Santo, lógico, né? A pessoa tem que dar lugar ao Espírito Santo. Você dá lugar ao Espírito Santo, você dá lugar à palavra de Deus, você dá lugar a Deus e Ele, então, te santifica. Porque é imprescindível essa santificação, porque sem a santificação não verá a Deus, conforme Colossenses 2,14. Bom, do versículo 18 do capítulo 3 de Colossenses até o versículo 25, as instruções de Paulo, ela fica específica com relação à família. Então ele dá algumas instruções matrimoniais, questão aí entre marido e mulher, sobre as mulheres, como que elas devem se comportar, como que os maridos devem se comportar, né? Então é essa questão conjugal, esse é o conselho de Paulo, e ele dá as instruções, inclusive, com relação à questão do pai para com o filho e do filho para com o pai. Na questão do filho, ele então se dirige direto ao filho e diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Depois ele fala no versículo 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Pois é, precisa meditar aqui, até porque é bom já lembrar que esse texto faz uma simetria com Efésios, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 3. Você pode conferir. Efésios 6, do 1 ao 3. Que inclusive lá dá uma ênfase. E diz que os filhos devem obedecer. Efésios 6 e 1. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E aí o verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O filho quer se dar bem na vida, quer ter prosperidade, quer ser uma bênção, ele precisa obedecer os pais. Obedecer os pais no Senhor. Aqui, em Colossenses 3:20, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, aqui ao Senhor, lá no Senhor. De qualquer maneira, os filhos devem obedecer os pais. E aqui fala obedecer em tudo. Mas aí tem aqueles que acabam interpretando de maneira errônea, né?
Obedecer em tudo aos vossos pais. Então, se o pai for um atrapalhado, né, que só faz coisas erradas, quer dizer que o filho tem que obedecer? Não. Veja, Paulo escreve aqui aos irmãos. A escrita de Paulo aqui é com relação à igreja. Então, pessoas que são da fé. Porque, vamos pegar aí, se o pai tem uma vida devassa e ele fala para o filho, então vem por aqui, e aí a pessoa diz, tá vendo? Está escrito na Bíblia lá que é para obedecer os pais. Não, não é isso. Está falando no sentido de moralidade, aquilo que é moral, aquilo que é correto. Até anotei aqui na minha revista. Os pais, eles sempre querem o melhor para os filhos, é nesse sentido. E aí é importante, então, os filhos obedecerem os pais, obedecer em tudo. Até mesmo em algumas coisas básicas, né? Por exemplo, é o pai que quer que o filho estude, por exemplo. Estude, faça um curso aí, um outro idioma, enfim, porque o pai sabe que isso é bom para ele. O que não pode é o pai também querer ficar escolhendo profissão para o filho. Isso aí eu não concordo, né? Eu acho que não. Porque senão, chega num momento, o filho... Porque a questão profissional é uma questão já de vocação. Então, o filho vai decidir o que ele quer. Mas as coisas básicas da vida, o pai sabe muito bem o que é melhor para o filho. E aí ele pode sugerir, olha, eu quero que você faça isso porque isso é bom para você. E se o filho obedecer, ele vai estar no caminho certo. Legal? Então é isso aí. Vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você vê que é agradável ao Senhor. Então, quando o filho obedece o pai, os pais, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, ele consegue agradar a Deus, chamar a atenção de Deus, fazer o bem, fazer aquilo que Deus quer. Se ele desobedece a Deus, ele desagrada. Se ele desobedece o pai, ele desagrada a Deus. Então é um versículo muito maravilhoso, que é o nosso textuário aqui, Colossenses 3:20. Vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Muito bem, então vamos retomar agora esse comentário, pais zelosos e filhos rebeldes, baseado então na família de Sansão. Bom, o tópico de número 1, que fala então sobre os pais de Sansão, vamos analisar primeiro aqui, que o capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel, a nação de Israel, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus. Então tem um povo aqui terrível, que é o povo filisteus. Os filisteus oprimiram, nesta ocasião, o povo de Israel. O povo de Israel estavam oprimidos já há 40 anos, não é 40 meses, é 40 dias, 40 anos oprimido pelos filisteus. Por quê? Por que eles estavam oprimidos? Porque eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse tornaram aqui é um apontamento no sentido de que eles continuam fazendo o que desagrada a Deus. Eles já sempre fizeram, mas agora eles estão lá com deuses, com idolatria, de forma terrível. Deus permitiu então que eles ficassem debaixo do jugo dos filisteus. Mas quando o povo clamava ao Senhor, Deus levanta juiz. Deus é um Deus de misericórdia. 40 anos estão subjugados, mas Deus já está providenciando um libertador. E aí, havia uma família piedosa, em meio a essa situação caótica espiritual que o povo de Israel estava vivendo, por isso estavam sendo subjugados pelos filisteus. Mas é muito interessante que sempre tem aqueles que são servos de Deus, que são tementes a Deus. E aqui tem um destaque para um casal que
é Manoá, o nome dele aqui, no versículo de número 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. A mulher não aparece o nome, mas o homem aparece o nome aqui, que é Manoá. Só que as características são ruins, vamos dizer, no sentido de que ela era debilitada com relação à sua saúde. A mulher é estéril, mas é crente, é serva de Deus, é fiel. Manoá também é crente. Então, em meio àquele momento caótico, aquele contexto caótico espiritual, tem os remanescentes servos de Deus. E esse casal, então, Manoá e sua esposa, como eu já citei, foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu. Diz lá então o versículo de número 3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril e nunca tens concebido filho. Sim, porém você vai conceber e você vai ter um filho. Como se diz, Deus se agradou de você, da sua fidelidade. Mesmo que você venha sofrendo porque era estéril, Manoá também poderia, como Abraão fez, a gente já viu em aulas aqui, ter escolhido uma outra mulher para morar e ter filho, mas ele foi fiel a Deus e permaneceu, e tanto é que o anjo agora vai lá e faz essa visita e disse: olha, você vai ser mãe. Então, dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenáculo do livro de Juízes. Ela é escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. A história dela, então, é semelhante à história de Sara, a história de Rebeca, a história de Raquel, né? E a história de Ana, aí um assunto mais para o futuro, que ela vai ser mãe também de um dos juízes. Ana vai ser mãe de um dos juízes de Israel, que é Samuel. Então, sob uma fé inabalável, ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher crente, a mulher de Manoá foi agraciada pelo Senhor para gerar, então, o libertador do povo de Israel. E o anjo, ele deu algumas orientações bem precisas com relação a essa criança quando nascer. Isso porque ele seria o libertador, porque seria, então, o nazireu. A palavra nazireu significa separado por Deus, separado para Deus. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus. A palavra nazireu é separado, santificado, uma pessoa especial. Só que ele é separado desde o ventre. E ele começará então a livrar o povo de Israel, que já está sofrendo aí há 40 anos. Então, cabia agora aos pais ensiná-lo, eu diria que desde o ventre, esse cuidado, porque percebemos que o anjo também falou que a mulher deveria ter alguns cuidados, para que ela também, desde o ventre, desde quando ela estivesse ali no processo de estar sendo gerada essa criança. O verso 7 de Juízes 13 diz: porém, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, essa palavra do anjo para a mulher: você também não beba vinho nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino que vai nascer de você é nazireu, desde o ventre. Então você vê que o cuidado que Deus tem com a vida desde o ventre, tá? Muito interessante. Então, para resumir esse ponto aqui, o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. E o tópico 2 fala sobre o nascimento de Sansão e a sua formação. Então, conforme a promessa, Sansão nasceu dessa mulher estéril, cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia ele para o campo de Dan.
Está lá em Juízes 13, 25, depois você confere na sua Bíblia. Então não havia dúvida de que a vida de Sansão estava mesmo debaixo da vontade de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre. A vida do Sansão foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe, porque a mãe era estéril. E agora esse menino vem à vida. Deus trabalha com coisas difíceis. Aquilo que, como diz até um hino que é muito cantado, que é até do Voz da Verdade, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Então, Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. O menino Sansão, no plano terreno, estava então sob a responsabilidade dos seus pais. Quando criança, desde o ventre, como já falei, ele vai estar no cuidado dos pais. Os pais fazem seu papel. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa, eles tinham uma vida conjugal assim ilibada, uma vida mesmo com amor. O lar era um lar de muito amor, porque não poderia ter também essa mancha. Ou seja, Sansão vai crescer olhando esse relacionamento muito saudável dos pais, né? Muito interessante isso. A gente percebe há um estudo assim, uma leitura cautelosa de Juízes, capítulo de número 13, que eles tinham sim uma vida no altar e uma vida conjugal, que é essa base que eu estou falando aqui. Os dois estavam sempre juntos, porque você vê que o anjo apareceu para a mulher e ela compartilhou isso com Manoá. Ele não vibrou tanto, mas ele já se preocupou como que ele iria educar essa criança, né? É muito interessante isso, né? Então, você vê que eles têm essa comunhão. É uma importância de que no lar tenha mesmo essa comunhão. Então, certamente, Sansão cresceu nesse ambiente. Muito bom, né? Quando a criança tem o privilégio de crescer em um ambiente, no nosso caso agora, um ambiente cristão, um ambiente onde tem aí os conceitos bíblicos. Bastante interessante. Então, pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas diretamente do anjo, diretamente de Deus, os conselhos de Deus, né? Muito bom quando os pais levam os filhos para a escola bíblica dominical, participam dos cultos de doutrina, ensinam a palavra de Deus para os filhos, educam os filhos no caminho do Senhor. Fazem, né? Vão para a igreja também e levam os filhos. E não como aqueles que mandam os filhos, mas não vão. Quer que os filhos sejam uma bênção, mas eles não. Então, é muito interessante analisar esse ponto que os pais têm que ser exemplo, né? E Sansão teve esse privilégio. Na vida adulta, nós temos certeza que ele, então, estava convicto da sua chamada. Seus pais fizeram a parte deles. Educaram, ensinaram, corrigiram, admoestaram, tudo na presença de Deus. O que mostra que, aliás, eles cumpriram o seu papel. Infelizmente, nós vamos ver, inclusive no próximo capítulo aqui, que Sansão teve fraqueza de caráter e ele não honrou o voto de Nazireu, desobedeceu. Aquelas características, né? Não pode, seu cabelo não pode ser cortado, não toque em cadáver, não toque em nada imundo, não coma, por exemplo, vinho, não tome vinho e não tome mel, algo que seja doce, prazeroso, mas ele não obedeceu nada disso. Bom, isso mostra que pais zelosos ensinam seus filhos no caminho que devem andar, sim, mas infelizmente, às vezes eles tomam caminhos opostos e daí então a responsabilidade é deles. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade é individual. Outros sim, nós podemos lembrar do caso de Abel e Caim, que tiveram a mesma formação, digamos, a mesma educação, mas eles tiveram um comportamento diferente. E para resumir esse ponto aqui, os pais de Sansão, então, eles foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e naziriado do filho. Eles foram fiéis. E para resumir,
Hoje eu estou aqui com produção. Né, produção? Para resumir aqui a minha videoaula, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. E esse foi o problema, essa foi a fraqueza dele espiritual. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os seus inimigos. Tanto é que certa feita ele foi cercado aí por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas ele matou mais de 1000 com apenas uma queixada de jumenta. Então ele sabia do poder de Deus que estava sobre a vida dele. E outras proezas, né? A questão dele matar o leão, matou o leão, rasgou o leão pelo meio, como quem rasga um cabrito. Isso porque o poder de Deus estava sobre a vida dele, né? E assim ele foi se acostumando com vitória sobre os inimigos, o poder de Deus está sobre ele, até que mais tarde ele acabou subestimando, né? Ou seja, foi vítima do próprio ego dele. Não é por acaso que o apóstolo São Pedro escreve no Novo Testamento e diz: sobre, irmãos, vigie, tome cuidado, porque o adversário anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então ele aqui fez o quê? Ele subestimou, ou seja, ele desobedeceu, não estava nem aí com os valores e com os conceitos que os pais lhe deram na infância. Que pena! Então, vemos no ponto 2 do tópico 3 a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, e esse inimigo dele era ele próprio. Porque tem pessoas que ficam aí preocupadas, porque o diabo é o grande inimigo. É mesmo, é inimigo de Deus, é inimigo da igreja, é inimigo da obra do Senhor, é verdade. O mundo, o mundanismo, é também, só que é externo. Então o diabo é externo, o mundo é externo, mas tem um inimigo perigoso, que digamos que é nós próprios, a própria carne, nesse caso o ego, algo interior. Então a luta, ela é contra si mesmo. E é aí aonde ele não venceu. É onde se fala, né? O sucesso subiu para a cabeça, o dinheiro subiu para a cabeça, ficou famoso, não soube lidar com isso, por aí vai, né? É isso, é assim que se explica. Agora, a força que ele tinha vinha de Deus. Ele agia como se viesse dele mesmo. Então ele esqueceu que o poder, que a graça era de Deus. E essa atitude foi uma atitude rebelde, presunçosa, que levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor. Ele deixou de glorificar Deus e passou a buscar o próprio prazer, fazer a própria vontade. Veja, é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. Agora, todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele. Quero dar uma palavra aqui aos pais. De repente, os pais... Tem pais triste, abatido, porque ele educou os filhos, criou e tal, e depois percebe que o filho entrou por outro caminho. E aí, você também vai chutar o balde, como se fala? Não, pai tem que continuar sendo fiel, tem que continuar estar em oração. E, dentro da oportunidade, falar para o filho: segue a vida, meu filho, o caminho da palavra de Deus é por aqui. E agora, fechando mesmo, de verdade, né, o ponto 3 fala manipulando o poder de Deus. Então, o que ele fez? Ele brincou. Sansão entrou por um caminho perigoso, que ele brincou com coisa santa. Ah, meu amigo, quando a pessoa brinca com as coisas santas, com as coisas espirituais, vai ter problema, vai ter prejuízo. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. É isso aí. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais passa a também brincar com o pecado. É sempre assim. Brincou com as coisas espirituais, não levou a sério, você vai se deparar direto com o pecado e vai ter problema, né?
É triste nesses últimos dias, a gente vê pessoas até do seio da igreja, por exemplo, eles brincam com o pastor, eles zombam de pastores, pregadores, eles zombam dos valores espirituais, eles brincam com os dons espirituais, brincam com línguas estranhas, por exemplo. Que pena, que triste, né? Isso aí, com certeza, vai chegar um momento, chega um momento que eles vão se deparar com o próprio pecado e aí eles não vão ter força para sair dessa. Bom, então, educar os filhos no caminho do Senhor. Nesse caso, os pais devem fazer o que eles podem, que é educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, devemos saber que a escolha é deles próprios e a responsabilidade é deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Então a gente fecha aqui dizendo o seguinte: as más escolhas de Sansão, que é o que a gente viu aqui, revelaram mais o seu caráter do que a sua criação. Ele foi bem criado, ele foi bem educado, mas o seu caráter depois de adulto trouxe o prejuízo. E as considerações finais, a presente lição então não teve por objetivo falar todo o histórico, pormenores de Sansão, mas de enfatizar sua chamada divina, ter certeza que Deus chamou ele, que Deus escolheu ele, que ele foi formado, que ele foi bem educado pelos pais. Mas o que nós vimos aqui é que muitas vezes os pais são zelosos em criar os filhos, mas infelizmente alguns deles, quando atingem uma certa idade, passam então a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente são. E os pais fazem isso orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça, ou seja, os pais devem seguir fazendo o seu papel. Se você ficou, como eu disse no início da aula, até esse presente momento, quero te agradecer pelo seu carinho. Não deixe de curtir esse vídeo e deixar um comentário, mesmo que a sua opinião seja contrária da minha. Mas se ela for respeitosa, deixa aí que vale a pena. O que eu apago são mensagens de pessoas que colocam mensagens desrespeitosas. Aí não dá, né? Como eu já fiz no meu canal. Mas quem deixa aí a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha, mas se ela for de maneira respeitosa, é valiosa. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente se vê na próxima aula. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo.